Galera, eu tava aqui pensando, tipo assim, o tamanho do universo, cara. Eu não tô falando de uma cidade, nem de um país, muito menos do planeta, tá ligado? Eu tô falando de tudo, cara. Das estrelas, das galáxias, dos buracos negros e de tudo aquilo que existe além do que a gente consegue enxergar. Agora, olha pra sua vida, seus problemas, suas preocupações, as coisas que você perdeu, as coisas que você ainda quer conquistar. Tudo isso parece ser muito grande e importante pra gente enquanto vivemos aqui. Só que existe, cara, uma parada muito assustadora. E se, diante do universo, nada disso significar absolutamente nada, hein, cara? Porque, velho, pensa comigo, tá ligado? Talvez nós sejamos muito menores do que imaginamos. Você tá entendendo? E, bom, o mais assustador não seja descobrir que somos insignificantes, mas descobrir o quanto somos insignificantes. Olha só, galera, desde que a gente nasce, nós aprendemos a enxergar o mundo a partir de nós mesmos. Nossa casa parece grande, nossa cidade parece ser enorme, né? O nosso país, ele é gigante, né? Mas entenda, quando somos crianças, praticamente tudo ao nosso redor parece ser infinitamente grande. Só que existe um problema. A nossa percepção, ela não consegue acompanhar a verdadeira escala do universo. A Terra tem bilhões de pessoas. Cada uma delas possui uma história, uma família, medos, sonhos, problemas. E para cada pessoa, sua própria vida parece ser o centro de tudo. Só que a Terra é apenas um pequeno planeta, girando ao redor de uma estrela, o Sol. Uma estrela que não é, nem de longe, a maior que existe. E essa estrela está dentro de uma galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, é apenas uma entre outras incontáveis galáxias espalhadas pelo universo. E é aqui que as coisas vão começar a ficar bem estranhas. Porque quanto mais você aumenta a escala, menos importante você parece ser. Imagine que você, pudesse sair da Terra. Primeiro você veria sua casa, depois sua cidade. O país começaria a desaparecer e pouco a pouco a própria Terra ficaria pequena, muito pequena, até chegar a um ponto em que ela pareceria apenas uma esfera perdida no vazio. E dentro daquela pequena esfera estaria tudo aquilo que conhecemos. Todas as guerras, todas as descobertas, todos os impérios, todas as pessoas que já nasceram, todos os que já também faleceram e todas as pessoas que estão vivendo nesse exato momento. Tudo dentro daquele pequeno ponto. Agora continue se afastando. A Terra começa a desaparecer. E o Sol, ele começa a parecer apenas mais uma estrela entre tantas outras. E então, você percebe uma coisa, guerreiro. Não existe nada de especial naquela região do espaço. O universo não parece se importar com nós seres humanos. Ele simplesmente continua existindo. Estrelas nascem, estrelas morrem. Galáxias colidem e buracos negros crescem infinitamente. E enquanto tudo isso acontece, nós estamos aqui vivendo nossas pequenas vidas. Mas talvez você esteja pensando, TBR10, mas isso não significa que nós não temos importância. Você também está certo, porque existe uma diferença muito grande entre ser pequeno e não ter valor. Uma pessoa pode ser insignificante para o universo, mas pode ser tudo
para uma outra pessoa, entendeu? Uma mãe pode ser o universo inteiro para um filho. Um amigo pode mudar completamente a vida de alguém. Uma conversa pode impedir uma pessoa de desistir. Uma lembrança pode continuar viva por décadas. E então, talvez o problema esteja na maneira como estamos olhando para tudo isso. Porque quando olhamos para o universo, somos praticamente aquela velha frase, somos poeiras cósmicas, né? Eu acho que é assim que fala. Bom, mas quando olhamos para a nossa própria existência, somos tudo o que temos. E é justamente aí que essa história fica ainda mais estranha. Porque, veja bem, existe algo que o universo inteiro parece ter em comum. Ele é gigante, e nós somos capazes de perceber isso. Agora pensa nisso por alguns segundos. O universo ele existe há bilhões de anos, muito antes de você, muito antes dos seus pais, muito antes da própria humanidade. E é provavelmente que ele continuará existindo muito depois de todos nós. Um dia, bom, você vai desaparecer, eu vou, todos nós iremos. As pessoas que conhecemos, cara, elas vão desaparecer também com o tempo. Novas pessoas nascerão e talvez ninguém se lembre de que estivemos aqui. Isso parece ser deprimente, concorda? Mas existe algo muito mais estranho em toda essa parada aqui. Olha só, nós seres humanos sabemos de tudo isso. Uma estrela não sabe que vai morrer, uma pedra também não pensa sobre o próprio fim. E uma galáxia não fica acordada durante a madrugada pensando no sentido da própria existência. Nós, seres humanos, bom, nós fazemos isso com uma maestria que eu vou te falar, cara. Nós olhamos para o céu e, bom, se perguntamos, por que estamos aqui? E talvez essa seja uma das coisas mais estranhas sobre ser humano. Somos pequenos o suficiente para não significar quase nada para o universo, mas conscientes o bastante para perceber tudo isso. E existe outra coisa que torna tudo isso ainda mais, bom, assustador, cara. O tempo. Nós costumamos imaginar a história humana como algo muito grande. Milhares de anos, civilizações, reinos, guerras, descobertas, mas diante da idade do universo, cara, isso aí é nada, velho, na moral. Imagine toda a história do universo comprimida em um único ano. Bom, as primeiras estrelas apareceriam no começo, as galáxias surgiriam, nosso planeta apareceria muito depois, tá entendendo? E a vida demoraria ainda mais. E nós, bom, a humanidade apareceria praticamente no último instante. Como se tivéssemos chegado a uma fase que já estava acontecendo há bilhões de anos atrás, entende? Faltando poucos segundos para tudo acabar. E mesmo assim, passamos a vida inteira discutindo quem está certo. Quem tem mais dinheiro, quem é mais famoso, quem tem uma casa maior, quem possui mais seguidores, não é mesmo? Quem venceu, quem perdeu. Tudo parece ser muito gigante quando estamos dentro da nossa própria realidade. Mas basta aumentar a escala e tudo vai mudar. Agora imagine uma coisa aqui. Você está em sua casa. É noite. As luzes estão apagadas. Você olha pela janela e vê o céu. Talvez algumas estrelas, talvez até a lua. E você percebe que está olhando para algo que existia antes mesmo de você nascer. Aquela luz pode ter viajado por anos, décadas ou até milhares de anos, apenas para chegar aos seus olhos. Você está literalmente olhando para o passado. E naquele momento, talvez você nem perceba algo. A sua vida é curta pra muito curta, cara, muito curta. Um dia você vai acordar pela última vez, vai conversar com alguém pela última vez, vai entrar em algum lugar pela última vez. Você vai olhar para o céu pela última vez.
E provavelmente nem vai saber que aquele momento, será o seu último. E guerreiro, isso assusta pra caramba. Mas também existe algo bonito por trás disso. Porque se somos tão pequenos, se nossa passagem pelo universo é tão curta, então talvez a nossa importância não esteja em sermos lembrados para sempre. Talvez esteja em termos vivido enquanto estávamos aqui. O universo não precisa saber o seu nome. Uma estrela não precisa conhecer a sua história. Uma galáxia não precisa reconhecer que você existiu. Você não precisa ser eterno para que sua vida tenha significado. Porque talvez o significado não esteja no tamanho daquilo que fazemos, mas no impacto que causamos enquanto estamos vivos. E pensando bem, talvez nós realmente sejamos insignificantes. Talvez quando comparados ao tamanho do universo, sejamos menos que um ponto. Talvez daqui a milhões de anos, ninguém saiba que nós, seres humanos, existimos aqui nesse planeta. Porém, existe uma coisa que não podemos ignorar. Nós estamos aqui agora, nesse exato momento, respirando, pensando, sentindo, amando, errando e tentando. E talvez seja porque o universo é gigantesco, cara. Mas nós tivemos a oportunidade de existir dentro dele por um pequeno instante. Um instante tão pequeno que parece não significar nada diante da eternidade. E ainda assim, para nós, esse instante é uma vida inteira. Bom, rapaziada, é o que temos pra hoje, tá certo? Meu muito obrigado pra você que clicou no vídeo, comentou, deu like, compartilhou. Valeu, tamo junto, aqui é TBR10. Fiquem todos com Deus.